Fala, meus atletas, eu vou reagir a um corte do Renato Cariani, um corte que já tem pelo menos, a divulgação do corte tem um ano, foi publicado em 2024, em junho de 2024, no qual o Renato Cariani diz qual dieta ele faria se ele fosse obeso. Então, vamos aqui ver o corte. Se eu fosse um indivíduo obeso e precisasse emagrecer, primeira coisa que eu ia fazer, dieta e treino de musculação, para sinalizar o meu corpo. É interessante pensar que, olha o tanto que o Renato Cariani é perspicaz. Ele diz, se eu fosse um indivíduo obeso, ou seja, ele não está sugerindo a ninguém a realizar esta técnica, esta estratégia para poder emagrecer. Ele está falando na condição dele, ou seja, ele está se colocando em primeiro lugar. Se eu fosse obeso, eu faria assim. Então ele não está dizendo a ninguém a realizar a mesma estratégia, a mesma dieta. Então ele fala que ele iria iniciar com a musculação e com uma dieta. De que eu vou construir massa muscular e aumentar minha taxa de metabolismo basal para fazer com que eu consiga gastar mais calorias. Cardio. Interessante, porque que ele utiliza a musculação justamente para sinalizar o corpo. Na realidade, todo exercício físico gera sinalização ao músculo, ao corpo. Seja o pilates, seja o treino de força, seja a musculação, seja a corrida, tudo gera um sinal. Nós chamamos isso de via de sinalização ou via de sinalização de transdução ou via de sinalização em cascata, ou seja, são reações no qual o nosso corpo percebe, ou seja, você dá um estímulo como a musculação, esse estímulo gera essas reações e essas reações evidentemente gera hipertrofia e, claro, no caso aqui ele está dizendo no sentido de gastar, de aumentar o metabolismo, ou seja, nesse caso aqui de modo particular, utilizando a musculação, você tem uma grande degradação de glicogênio muscular. Uma vez que você tem essa degradação do glicogênio muscular, você tem que realizar a reparação, a reconstituição desse glicogênio no pós-treino, ou seja, no período no qual você deixa de treinar. Então, para isso você precisa ingerir mais refeição, ou seja, carboidrato, sobretudo, para poder reconstruir aquele carboidrato. Além do mais, você tem uma degradação, uma quebra, uma chamada microlesão muscular. Essas microlesões, sobretudo de proteínas contráteis, miosina, quitina, você de alguma forma machuca, lesiona estas proteínas de contração. Então você tem que reconstruir, repará-las. Não apenas essas, mas tem outras. Então você também de alguma forma acelera o seu metabolismo, porque você tem agora que fazer uma reconstituição muscular. Então você tem uma degradação do substrato energético, conforme ele falou, você acelera o metabolismo, porque você degradou o glicogênio e agora você também tem que reparar a estrutura muscular, ou seja, a estrutura proteica, que também se lesionou, sobretudo com o treino de musculação. Para aumentar meu gasto calórico. Aqui ele acrescenta o cardio, porque o cardio, conforme eu sempre falo, a musculação, o treino de força, ele gera um gasto energético de alguma forma crônica no pós-treino. Agudamente, a quantidade energética gasta muitas vezes é baixa. Ela é alta, mas ela não é tão alta quanto um cardio mais intenso. O cardio mais intenso ou moderado intenso, ele tem, no ponto de vista, ele é mais significativo energeticamente falando. Só que no pós-treino, você não tem esse gasto energético em função do seu treinamento de cardio. O que você gasta na hora, ou seja, aquele gasto agudo ou momentâneo, fica naquele momento, ou seja, só durante o ato. Ao passo que a musculação acelera o seu metabolismo no pós-treino. Vou continuar. Eu ia fazer inicialmente uma dieta de baixo carbo com um jejum intermitente. Por que ele usaria essa estratégia do baixo carbo? Porque o carboidrato tem 1 grama de carboidrato retém 4 gramas, de 4 a 5 gramas de água, ou seja, ou ml de água. Então, de alguma forma, você já deixaria de
manter vou dizer uma hidratação, mas não necessariamente hidratação. O seu peso diminuiria até por uma questão lógica. Se você deixa de reter água em função do carboidrato, você também diminui o seu volume, o seu peso de balança. Eu ia fazer refeições das 2 Vou horas voltar um pouquinho aqui. com um jejum intermitente. E não apenas isso, com jejum intermitente, porque o jejum intermitente, em todo caso, assim, tem uma certa polêmica, mas enfim, no meu objetivo aqui é apenas analisar. A ideia é, nesse caso, não apenas deixar de comer os excessos, mas de alguma forma ter um controle na quantidade, ou seja, você ter uma normalização da sua ingesta calórica. Então, também é uma das funções. Poderíamos discutir um pouco mais acerca do jejum intermitente, no caso, né, a estratégia que ele está utilizando, mas um dos motivos é justamente a regularização, a diminuição da ingesta, ou seja, do excesso calórico. Eu ia fazer refeições das 2 horas da tarde ou meio-dia, dependendo da hora que eu acordar, meio-dia, 2 horas da tarde, até 11 horas da noite, o horário que eu ia dormir. Essa seria a minha janela de alimentação. Das 11 até meio-dia e 2 horas da tarde, depende da fome que eu estaria, eu ia ingerir bastante água. O ingerir água, evidentemente, quando você realiza a musculação, você tem um maior aporte de plasma, ou seja, da estrutura do sangue, do plasma sanguíneo, justamente para reconstituir essa massa muscular. Mas, nesse caso aqui, além disso, além de você ter que fazer uma boa hidratação muscular, vamos dizer assim, você acaba também tendo a necessidade de tomar mais água até para inibir a fome, que muitas vezes a pessoa não está com fome, ela está com sede. Então, a hidratação um pouco maior ou excessiva nesse caso também serve como estratégia na qual ele está utilizando para também atenuar essa fome, que muitas vezes, conforme eu disse, não é fome, é sede. No período que eu não estivesse dormindo. Na minha janela de alimentação, eu ia manter uma proteína na casa de 1,6 a 2,0 vezes quilo corporal. Eu ia manter essa proteína 1,6 a 2, gramas por peso corporal, ou seja, você pega a quantidade de peso que você tem e você multiplica por gramas em proteína. No caso, vou arredondar para 2 aqui, ele falou de 1,6 a 2. Essa estratégia da proteína, ela é utilizada por 2 motivos, evidentemente. Devido a ele estar utilizando a musculação, você tem uma necessidade, um aporte maior de proteína, porque você, conforme eu disse, você está tendo uma degradação proteica maior ou uma microlesão maior, então você acaba lesionando, machucando as suas fibras musculares devido à musculação, então você precisa fazer a reparação, a reconstituição dessa fibra. Mas, do ponto de vista de termoenergia, termogênico, a proteína, você gasta muita energia para fazer o metabolismo da proteína, ou seja, para fazer a absorção dessa proteína intestinal. Então o esforço do organismo é maior. Então você tem um gasto energético significativo para degradar essa proteína, quebrar aminoácidos e fazer a absorção disso. Então você tem 2 efeitos aí, tanto na reconstituição, na reparação dessa fibra muscular, mas também do aumento do gasto energético para degradar a proteína. Então é uma via aí que de alguma forma você tem 2 ativações significativas no seu processo de emagrecimento. Uma boa ingestão de água com uma baixa ingestão de sódio. A água, conforme nós já falamos, né, diminui um pouco da fome. Você precisa também de um maior volume hídrico, porque você está você degradou seus músculos, você tem um fluxo maior de plasma para esse músculo, então você precisa evidentemente hidratar. Ele fala da ingestão de sódio. A ingestão de sódio, o sódio excessivo retém água. Então você diminui esse sódio, mas não apenas isso, o sódio em si excessivamente faz mal. Nós sabemos que a pressão arterial pode se alterar para cima, então é um fato negativo para a sua saúde, o sódio em excesso. Uma baixa ingestão de carboidrato e uma baixa ingestão de gordura. A baixa do carbo é evidente. Já falei em relação
o carbo retém mais água, então uma vez você diminui o carbo, você diminui a quantidade de água, diminui o peso. A gordura é óbvio, né? Nem precisa aqui mencionar o excesso de gordura. A gordura, ela de alguma forma, você vai acumular muito mais gordura, alimentando com muito mais gorduras, sobretudo as gorduras saturadas. Você vai acumular essas gorduras no seu tecido adiposo, aumentar o gradiente, a quantidade na sua composição corpórea de gordura. Então é evidente que faz até sentido você diminuir de um modo geral, né? Não apenas para pessoas obesas. Eu ia ter uma perda drástica de gordura. Então esse foi o corte que eu fiz do Renato Cariani. Esse tema é sempre atual, esse tema é sempre intrigante, é sempre interessante. Aqui, na realidade, eu não proferi nenhuma crítica, nem no sentido negativo, e não fiz nenhuma menção positiva, apenas fiz uma análise da ideia, do racional que ele utilizou, que ele utiliza nesse pensamento dele, se ele fosse obeso. Lembrando sempre disso, né, que ele coloca assim, se ele fosse obeso, ele faria exatamente desta forma. Então espero que você tenha gostado desse corte, dessa minha análise desse corte do Renato Cariani. E se você quiser o meu acompanhamento no seu processo de emagrecimento, na sua jornada do seu emagrecimento, você pode aqui me contratar para que eu seja o seu mentor durante essa jornada. O meu programa Emagrecimento Puro e Simples, basta me chamar no meu WhatsApp, que o número está aqui abaixo do vídeo, ou basta você também enviar um direct para mim na minha página Ricardo Fisiologista no Instagram, ou mesmo pelo TikTok, pode me chamar por lá, que eu terei a honra de poder assistir você durante essa sua jornada do seu emagrecimento. E peço para que você também se inscreva nesse presente canal, se inscreva na minha página Ricardo Fisiologista no Instagram quanto no TikTok, porque uma vez você se inscrevendo, você também poderá me ajudar bastante para que eu possa levar esse conhecimento, essas análises a outras tantas pessoas que têm interesse acerca deste tema, sobre saúde, sobre performance, sobre alimentação, sobre dieta, sobre emagrecimento. Então espero você, até uma próxima reação, um forte abraço, fique com Deus.